Agora, é interessante quando, por exemplo, alguém faz, né, alguma análise. Você tocou na questão da infância, né? Quando se faz uma análise, se pergunta muito, né, sobre como foi, como era a infância da pessoa. A que ponto, né, que essa fase da vida, né, essa tenra fase da vida, ela influencia no comportamento do adulto? Porque eu vou te falar por que eu penso isso, tá? Às vezes, quando, por exemplo, eu vejo alguém, por exemplo, que adere, por exemplo, a pautas progressistas, principalmente pautas aí de gênero e tudo mais, quando você vai analisar, sempre faltou uma figura. Geralmente, 95,67% dos casos, segundo o Instituto Data Bruno, essa falha vem justamente porque não tem a figura paterna. E aí eu te falo uma coisa, não é à toa que eles justamente estão enfraquecendo a imagem masculina. Claro. Nós não vamos nos limitar à imagem masculina. Tá? Vamos falar da família. Tá? É óbvio que existem traumas angariados na vida adulta. Você perde alguém, você é traído, você toma um calote. Então isso sim, sem dúvida alguma, pode te gerar danos que num futuro longínquo terão consequências deste momento da vida adulta. Mas de modo geral, nós, quando crianças, absorvemos tudo sem filtro. Né? Então, você lembra dos teus pais brigando. Você não consegue analisar e falar, putz, minha mãe é assim, meu pai é assado, eles são complicados, né? Casamento tem dessas coisas. Não, você somente sofre. Ou, meu pai me agride. Meu pai me agride por quê? Porque ele foi criado assim, porque... Né? Você não faz hipóteses. Você traz aquilo para dentro. Você introjeta aquilo tudo em primeira pessoa. Eu, né? Eu não sou suficiente, eu não presto, eu não sou amado. E quando você pega esta necessidade destas pautas progressistas de enfraquecer a família, é nitidamente um negócio estratégico, muito bem alinhado, muito bem direcionado para isto mesmo, justamente porque quando você enfraquece a família, você enfraquece a base da sociedade, né? Você enfraquecendo a criança, você gera um adulto fraco, né? E quando eu digo um adulto fraco, é um adulto que toda e qualquer circunstância da vida o abala, que não vai ter coragem de contestar aquele que porventura faça algo errado, que não ajudará aquele que está numa situação mais difícil. E tudo isso vai fazendo com que aqueles que têm atitude, mas atitudes não voltadas para o bem, se sobreponham a estes, né? Desde a afirmação masculina quanto a afirmação feminina, os exemplos de feminilidade, os exemplos de masculinidade, quando são destruídos, fica esse negócio fluido, né? Fica fluido, né? A mesma coisa que a religião, né? Vamos falar dos cristãos, vamos falar dos cristãos, católicos, espíritas e protestantes. Por que a religião é importante? Né? O centro da vida cristã é Jesus Cristo, né? Mas quando você não tem um escopo religioso, seja sendo protestante, seja sendo espírita, ou seja sendo católico, a própria imagem de Jesus Cristo também fica fluida. Você não tem onde se agarrar. Então, quando você tem as ritualísticas da tua religião, é como se de uma maneira a entrar numa máquina do tempo, você voltasse e se aproximasse dos primeiros passos. Então você tem um negócio muito mais tangível. Quando você destrói as religiões, tudo fica muito fluido também. A família fluida, as religiões fluidas, né? A energia do cosmos, né? O planeta, a mãe terra, tudo isso é muito volátil, não é palpável. Né? E você vai gerando pessoas desesperadas, né? Que elas não sabem ao que recorrer, elas não têm, né, no conteúdo histórico delas imagens que as façam rememorar e falar, não, este é o caminho.